Olá pessoal, tudo bem? Oitavo ano, bem-vindos à continuação da nossa aula, né? Na aula anterior vocês aprenderam um pouquinho sobre os modelos cosmológicos. Hoje vocês verão um pouco ali sobre as leis da gravitação. E aí, nos anos posteriores, vocês estarão se aprofundando mais nisso. Então hoje a gente vai fazer um apanhado geral, vai falar um pouquinho sobre as 3 leis de Kepler, tá bom? E aí, como ontem, como eu estou utilizando o Datashow, eu vou focar lá. Então vocês não vão ver tanto a minha imagem, mas vocês podem estar acompanhando aí com a apostila de vocês, porque o que está ali é o que está no material de vocês, tá bom? E nós vamos iniciar hoje através da página 7. Eu peço para que vocês peguem o material de vocês nesse momento e acompanhem lá, tá, gente? Então nós temos ali a primeira imagem, e ali na página 7 tem um textinho que eu queria que vocês acompanhassem comigo, que fala um pouquinho sobre as leis da gravitação, né, sobre a história, de como do que acreditava, né, ser a gravitação antigamente, do conhecimento que nós temos por gravitação hoje, tá bom? E eu queria que vocês pensassem comigo aí, por que será que os corpos caem, pessoal? Vocês sabem dizer? Já pararam para pensar sobre isso? Gente, as explicações que servem para os corpos na Terra valem também para os corpos no espaço? As respostas para essas perguntas começaram a ser elaboradas lá na Grécia Antiga. Para os gregos, era como se no céu houvesse a perfeição, a organização impecável, imutável, ao passo que na Terra essa ordem pré-estabelecida não existia, sendo o papel dos seres humanos buscar se harmonizar com o cosmos. Por isso, existiam explicações na natureza que eram válidas para o céu e não podiam ser aplicadas para a Terra, e vice-versa. Por exemplo, na Grécia Antiga, entendia-se que os objetos caem porque estão em busca de seu lugar natural, em busca de se harmonizar com a ordem celeste. Já os corpos do céu não caem porque não estão sujeitos às mesmas regras da natureza existentes na Terra. Essa compreensão grega da queda de objetos era chamada de bares e deu origem ao termo latino graves. Os dois termos significam pesado e trazem a ideia de que os corpos pesados da Terra caem. Na Idade Moderna, o termo latino graves deu origem ao conceito de gravidade. Atualmente dizemos que os corpos próximos do planeta caem porque são atraídos pela gravidade da Terra, não porque buscam seu lugar natural. Essa definição de gravidade e os outros de muitos pensadores serviam para sintetizar as leis de gravitação e consolidar o modelo heliocêntrico. São conhecidas por leis da gravitação as leis de Kepler e as leis de gravitação universal propostas por Newton. Então, pessoal, eu queria que vocês refletissem aqui comigo sobre algo que nós conversamos antes também, tá? Então, há um tempo atrás, acreditava-se muito no que era imposto, né, pela igreja. Vocês viram que a igreja tinha um papel importantíssimo com relação à política, né, à economia, e nada se contestava. Com o passar do tempo, né, foram surgindo novos equipamentos, novas tecnologias, e aí várias teorias foram surgindo, várias hipóteses foram sendo confirmadas, né? E não foi diferente também com relação à gravidade, tá, gente? A gente vai ver um pouquinho sobre as leis de Kepler hoje e sobre as leis da gravitação, tá bom? Então esse foi um breve histórico ali sobre a gravidade aí ao longo do tempo, tá? Vou focar lá atrás novamente. Eu tô com a câmera frontal, tá, gente? Então, em alguns momentos vocês vão ver a minha mão aí na tela, porque eu estou focando lá atrás. Tá? Então, quais são as leis de Kepler? Então, a primeira lei lá é a lei das órbitas, a segunda lei de Kepler é a lei das áreas, e a terceira lei de Kepler é a lei dos períodos, que a gente vai ver cada uma delas agora. Com relação à lei das órbitas, tá, pessoal? Então, nós temos aqui a imagem que vocês têm lá na apostila, na página 8. E aí, tô falando lá, né, que observe que utilizando uma elipse para descrever a órbita de um planeta, surgem 2 pontos, tá?
denominados focos. Um desses pontos é ocupado pelo Sol. Tá? Tendo a informação sobre o foco e o formato da órbita, é possível enunciar a primeira lei de Kepler. Os planetas descrevem uma órbita elíptica, tá? Então, esse formato aqui. E o Sol está em um dos focos dessa elipse. Tá? Então, na ilustração, a órbita está mais excêntrica do que seu formato real. Isso serve para facilitar mais a compreensão sobre isso. Gente, tem uma atividade proposta ali na página 8 que eu queria pedir para vocês que vocês tentassem fazer. Para isso, vocês vão precisar de pregos ou gravetos, né? E um lápis, que não é difícil de conseguir, e um barbante, tá? Que pode ser qualquer barbante, qualquer fio que não se rompa facilmente, tá? Então, vocês vão colocar esses dois preguinhos, né, essas duas estacas, e vão fazer o desenho ali para poder construir uma elipse e compreender melhor sobre isso. E vou pedir para que vocês explorem também o QR Code lá, tá? Então, a primeira lei de Kepler é a lei das órbitas, que é essa aqui. A órbita dos planetas é pouco excêntrica, como podemos constatar na tabela a seguir, que apresenta algumas distâncias da Terra ao Sol durante seu movimento de translação. Então, a maior distância, de acordo com a tabela lá, a gente acompanha na página 8, é de 147 milhões, certo? A distância média é de 149 milhões e 500 mil e a maior distância de 152 milhões, tá? Ali embaixo tem uma informação sobre as elipses e os museus de ciências. Os centros e museus de ciências são centros de divulgação científica e também de diversão. Na década de 1980, começaram a surgir no Brasil os museus e centros de ciências interativos. E hoje há mais de 100 deles, com diversos tamanhos e graus de interação com o público. Uma das atrações que costumam existir nesses museus é a sinuca elíptica, que ilustra algumas das possibilidades da elipse. O principal atrativo desse jogo é o fato de, como a caçapa está posicionada em um dos focos da elipse, ao posicionar a bola no outro foco, qualquer jogada será certeira, isto é, qualquer tacada fará com que a bola caia na caçapa. Interessante, né, pessoal? Muito jóia! Então vamos lá, a segunda lei de Kepler, lei das áreas. Tá, pessoal? Então, o segmento de reta que une o Sol a determinado planeta cobre áreas iguais, tá? Aqui são as áreas, aqui é o Sol e a elipse, tá? Em intervalos de tempo igual. Então, o mesmo tempo que o planeta leva para percorrer esse período aqui, é o mesmo tempo que vai levar para percorrer lá. Então, intervalos de tempos iguais, tá, pessoal? Em outras palavras, as áreas representadas na ilustração têm o mesmo tamanho. E o intervalo que o astro leva para percorrer cada um dos arcos é igual. Dessa maneira, podemos concluir que o astro se movimenta com maior velocidade quando está mais próximo do Sol, ou seja, aqui, tá? E numa velocidade menor quando estiver mais distante do Sol. Dessa maneira, podemos concluir, então, que terá maior velocidade quando estiver no periélio. Então, essa parte aqui mais próxima do Sol nós chamamos de periélio, tá? Que em relação ao afélio, né? O afélio aqui, tá, pessoal? Então, essa legendinha ali tá ali embaixo do desenho. Eu não coloquei porque senão ficaria muita coisa escrita aqui nesse slide. Mas isso que eu estou falando está ali embaixo, logo abaixo da segunda lei de Kepler. Tá bom? Então, assim, em outras palavras, a área é igual, o tempo que vai levar é igual, tá? Mas a velocidade aqui é maior em relação a esse lado. E a terceira lei de Kepler é a lei dos períodos, tá? A razão entre o quadrado do período de translação de um planeta e o cubo do raio médio de sua órbita é igual para todos os planetas do sistema solar.
Isso quer dizer que há uma relação entre a distância de um planeta em relação ao Sol e o tempo que ele demora para completar uma órbita. Na sequência lá, nós temos a lei da gravitação universal. Antes de falar um pouquinho sobre a lei da gravitação universal, eu queria que vocês percebessem ali na página 9, tem mais um parágrafo sobre a terceira lei de Kepler, que fala sobre a unidade astronômica, tá? E mostra ali o número, tá bom, pessoal? Então, eu vou pedir para que vocês olhem e tem uma figurinha a mais ali embaixo que vai complementar o que foi dito ali em cima, tá? Ah, mais uma coisa importante. Tudo que eu falei ali com relação a periélio, afélio, tá aqui na legenda, para facilitar depois a releitura, tá? Sobre a lei da gravitação universal, a gravidade que faz os corpos caírem na Terra é a mesma gravidade que mantém a Lua em órbita. Dito de outro modo, a ciência que vale para a Terra é a mesma que vale para o universo. Nós temos uma tirinha ali, né? A verdadeira história de Isaac Newton. Bem, descobri a gravidade, mas de uma forma meio embaraçosa. Por que, gente, que tem isso dali? Porque você provavelmente já ouviu falar sobre aquela história que é a mais conhecida, que é a maçã caindo, né? Então a maçã cai e ele observa isso sentado embaixo de uma macieira. E aí, nesse momento, ele teve um insight, né? Ele deduziu que a força responsável pela queda da maçã era a mesma que mantinha a Lua orbitando na Terra. Provavelmente essa história não ocorreu dessa maneira. Trata-se de um dos mitos da ciência, tá? Por quê? Porque, para quem conhecia, né, Isaac Newton, sabia que ele não era essa pessoa tão passiva, de sentar embaixo de uma árvore e ficar refletindo ali, né? Bem pelo contrário, uma pessoa super ativa, que, né, pensava, calculava, tinha ideias ali, não era uma pessoa tão acomodada, né? Mas assim, gente, existem formas mais didáticas de você explicar algo que às vezes é mais complexo. E talvez foi a forma que ele encontrou de estar explicando esse fenômeno, né? Provavelmente, o mais provável é que ele tenha descoberto de outra forma, por isso essa tirinha ali embaixo. Tá? Então, provavelmente essa história não ocorreu exatamente dessa maneira, trata-se de um dos mitos da ciência. No entanto, ilustra a ideia central por trás da gravitação universal. A gravidade que faz os corpos caírem na Terra é a mesma gravidade que mantém a Lua em órbita. Dito de outro modo, a ciência que vale para a Terra é a mesma que vale para o universo, que foi o que eu disse ali no slide anterior, tá, pessoal? E é justamente essa explicação que motiva o nome gravitação universal. Gravitação porque diz respeito à gravidade universal, porque a gravidade atua tanto no céu quanto na Terra. Quanto maior a massa dos corpos, maior a força de atração entre eles. Por isso, a força de atração é diretamente proporcional à massa dos corpos. Se aumenta a massa, aumenta a força e vice-versa. Tá? Lembra que eu falei para vocês? Eu até na primeira aula citei alguns exemplos sobre a gravidade da Terra, a gravidade da Lua, citei o exemplo de Júpiter. Aqui a gente consegue ter uma noção melhor sobre o porquê disso, né? E aí tem ali na página 11, lá em cima, um quadrinho que fala um pouquinho mais sobre isso, né? Tá pequeno ali, mas você consegue acompanhar pela apostila. A lei da gravitação universal de Newton afirma que a força de atração entre dois corpos é maior quanto maior forem as suas massas, e menor quanto maior for a separação entre eles. De acordo com essa lei, a força gravitacional que ocorre entre os corpos celestes do universo apresenta a mesma natureza da força-peso que atrai os objetos para a superfície da Terra. Pessoal, ali na página 11, tá, tem uma atividade do Fazendo Ciências, que na verdade exige que vocês tenham dois materiais que provavelmente vocês vão encontrar na casa de vocês, que é a borracha
em um fio de costura ou um outro barbante que não seja tão difícil de arrebentar. E aí você consegue, através desses movimentos ali, visualizar um pouquinho disso que nós estamos vendo aqui. Então, se vocês, não vou falar o que vai acontecer agora, depois eu faço um outro vídeo contando. Eu gostaria que vocês tentassem fazer isso e que vocês respondessem as perguntas, fizessem essa análise, para depois a gente conversar um pouco mais a respeito, tá bom? Então, só finalizando lá em cima, né, na página 11, ainda embaixo do retângulo. Em outros termos, a queda de uma maçã e o movimento da Lua em torno da Terra são causados pelo mesmo tipo de força, força gravitacional. De certo modo, podemos dizer que ambos os casos são uma queda, como se a Lua estivesse constantemente caindo sobre a Terra. Outra inovação na proposta de Newton foi a ideia de que uma força poderia atuar à distância, sem nada material ligando os corpos. Para entender esses dois pontos, a Lua constantemente caindo e a atuação da força da distância, realize o movimento. Tá? Então, o que acontece ali, gente? Só explicando, né, fazendo ciências. Esse fio amarrado ali na borracha vai representar a distância, tá? E aí a borracha vai representar o corpo celeste, o movimento de giro, tá? O movimento que seria de translação, tá? O movimento na órbita. E aí vocês vão fazer o experimento para descobrir, tá bom, pessoal? E é isso, gente. Então, gostaria que vocês tentassem fazer. Que vocês fizessem ali a leitura da página 12. Tem mais um pouquinho ali para ler. E tem o íconezinho do Realidade Aumentada que eu gostaria que vocês explorassem ali para estar podendo fazer as atividades dessas páginas que eu vou passar para vocês, tá? Então eu quero que vocês façam as atividades da página 13 e 14 da apostila, tá? E qualquer dúvida que vocês tenham, vocês podem estar me chamando e pedindo ajuda, tá bom, pessoal? Até a próxima aula!